Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje: Batendo o Guizo, o veneno da política com Miguel Dias. Alô, amigos, um grande abraço. Com a graça de Deus, estamos começando mais um Batendo o Guizo, o veneno da política. E nas últimas edições, as nossas convidadas já presentes, assíduas, como não poderia deixar de ser. Anteriormente tivemos aqui a Simone Soares da Transitar e hoje estamos recebendo aqui com alegria, com satisfação, a professora Luciana Paulista. Ela é chefe, coordena, dirige o Núcleo de Educação. O Núcleo de Educação que reúne não só as escolas da rede estadual de Cascavel, mas escolas de uma série de municípios aqui no nosso entorno, na nossa região, com professores, funcionários e alunos todos sendo aí submetidos, no bom sentido, essa submissão, né, aos ditames legais da educação, porque tem muita lei que precisa ser observada, precisa ser cumprida, eu diria assim que de todas as partes. E por isso hoje convidamos aqui a professora para falar conosco a respeito dessa situação. Seja bem-vinda, Luciana, é uma satisfação em tê-la no nosso portal. Fique à vontade nos cumprimentos iniciais. Muito obrigada, Miguel. É um prazer estar aqui conversando com você, assuntos da nossa demanda, do nosso trabalho, né? Mostrando também para a população e outros temas também que, como cidadã, a gente está aqui também para conversar. Com certeza, porque tudo tem a ver com educação, né, Luciana? A gente falava agora antes aí, na vida, enfim, na família, tudo é ligado. Eu observo que na sua atividade profissional sempre tem um cantinho de destaque, uma atenção especial para a imprensa. A senhora não deixa o repórter esperando, comparece nos veículos, aborda os assuntos, alguns assuntos bem indigestos que às vezes aparecem, né? Por que a senhora distingue a imprensa? Qual que é o sentido disso? Miguel, a gente precisa sempre ser parceiro de vocês, tá? Seja para as coisas positivas, como até mesmo alguns acontecimentos. Então, eu tenho sim, nunca deixei ninguém sem uma resposta, sem recebê-los lá também, né? E eu acho muito importante mostrar, ser transparente no trabalho e também algumas situações, esclarecer o que de fato está acontecendo. Não precisa esconder nada, né? Não. Aliás, esconder hoje não significa que amanhã o problema não venha à tona, ainda com uma nuance um pouco mais delicada, né? Então, o melhor mesmo já ir abordando as questões. E tem muitos problemas na educação, professor? Olha, a gente tem, problemas sempre tem, né? Que tipo de problema? Eu vou falar até mesmo a própria responsabilidade, né, dos pais em encaminhar os seus filhos. Hoje a gente vê que qualquer coisa depois da pandemia, porque está muito quente, porque choveu, porque é véspera de feriado, as crianças acabam não indo, né? E isso dificulta também o nosso trabalho da aprendizagem deles, porque os pais precisam mostrar para eles a responsabilidade, porque na vida, no trabalho, em tudo ele vai ter que ter pontualidade, ele vai ter que fazer muito bem feito, respeitar, e não é por qualquer coisa que você vai desistindo de estar ali presente, principalmente dentro da escola, né? Então, de repente, preciso ter mecanismos para lembrar essa responsabilidade dos pais e dos responsáveis, né? E até como aconteceu no meu tempo de colégio e tal, um puxãozinho de orelha não faz mal, né? Mas eu digo mais assim, a própria responsabilidade dos responsáveis, porque hoje eu tenho vários modelos de família. Então, nem todos moram com o pai e a mãe, né? Ou é com a avó, é com a madrinha, ou é com os tios, ou é com outra família, enfim, né? Mas eles precisam acompanhar, não é apenas matricular, como a gente tem aí no Estatuto da Criança e Adolescente, tem que matricular, direito, mas ele tem deveres. E os deveres é para os alunos e é para os responsáveis também. O puxãozinho de orelha que eu falei é nos responsáveis mesmo, não é nos alunos, né? Muitas vezes é necessário, mas no bom sentido. Agora, isso tudo demanda também, professor Luciana, na questão da informação. O povo procura de esclarecimentos, se dirige às escolas, tem interesse em saber o que está acontecendo na comunidade escolar, ou simplesmente acordar cedo e manda o filho, e se o filho vem ao meio-dia dar comida, ou de tarde vai de novo.
e a vida em casa segue, porque não está fácil hoje. Todos precisam trabalhar, precisam produzir e tal, e daqui a pouco falta um tempo, entre aspas, para cuidar das crianças. Isso reflete na sala de aula? Reflete. Eu vou falar para você que a maioria dos responsáveis, eles acompanham. Então a gente tem assim um pequeno público, né, que a gente de alunos que nós precisamos de uma atenção maior. Os problemáticos. Que é então, justamente onde a família, bom, tá? Eles têm os afazeres, Sim. acaba se preocupando em como trazer o sustento para a família, saem cedo, só voltam no final do dia, ou às vezes passam dia e noite, trabalham em 2, 3 locais, né? E isso dificulta. Então, eu sempre falo, onde vou nas escolas, né? Quando, isso aqui é um aluno que dá problema. Eu falo, gente, não é que dá problema, precisa da nossa atenção. Então, a família também, conversando, conhecendo, vendo a importância, ele muda essa posição dele de achar que é obrigação da escola dar a educação, porque nós damos o conhecimento e nós informamos os alunos e formamos como cidadão. Mas a educação é pai, mãe responsável em casa. Eu já ouvi muita gente falar que o professor pode muito bem assumir isso dentro de uma sala de aula, e outros já dizem, não, o professor faz isso com o seu filho, não com o filho dos outros. Ele ensina, mas não tem que passar responsabilidade, respeito, essas coisas aí. Isso é responsabilidade dos pais. A senhora concorda? Nós fazemos também, sim, principalmente conviver no mesmo ambiente, respeitar o outro. Nós não temos que ter diferença de ninguém, né? Em tudo, cor, raça, poder executivo, onde mora. Então, isso a gente trabalha, os valores com os nossos alunos, né? De uma certa maneira, nós também estamos ali ajudando na educação deles. Mas eu digo diretamente, é a responsabilidade da família, do responsável, que está com esse menor, com esse adolescente, com esse jovem em casa. E nós passamos praticamente 4 horas com eles, né? Sim. Se é tempo integral, então são ali 9 horas, né? Que nós temos também as escolas tempo integral em Cascavel e região. Muito bem, professora, a questão da violência, vamos falar um pouquinho sobre isso. Dia desses alguém dizia assim, não saiu na imprensa, mas teve professora que apanhou na cara de aluno dentro da sala de aula, numa escola estadual. Não interessa onde que foi e tal. Claro que problemas desse tipo a senhora não ignora, né? Já chegou ao seu conhecimento, certamente, informações nesse sentido. Como é que age? O que acontece quando conflitos dessa natureza acabam atingindo, agredindo um professor e, consequentemente, toda a comunidade escolar? Isso é uma coisa séria, né? Bastante séria. Já aconteceu alguns fatos, sim, onde eu tenho uma relação muito boa com os nossos diretores, professores. E eu sempre digo, aconteceu alguma coisa, não importa o horário, me liga, né? É madrugada, é sábado, domingo, onde for, né? Durante a semana, no horário, ligam, né? Então eles ligam, aconteceu isso, o que eu faço? Eu oriento naquele momento, eu também tenho os meus parceiros de trabalho, a gente já entra ali numa rede conversando todos, né, para resolver aquele problema. E se é um fato que aconteceu naquele momento dentro da sala de aula, a gente já pede, chama o responsável, vem junto ali na escola, não conversamos, se for com outro menor ainda, junto com uma professora, né, a gente sempre escuta primeiro os menores com o responsável, escutamos também o professor, o que de fato aconteceu, também conversamos com a turma separado, porque a gente tem que ouvir todas as pessoas que estavam ali naquele momento, né? Certo. Quem foi que provocou? Começou isso, e o que está acontecendo com essa criança ou com esse adolescente, esse jovem na escola, né? E muitas vezes a gente vê que são questões de intolerância, sabe? O outro, ele não pode falar porque ele está com um problema. Sim, que já veio de fora, para dentro do colégio. Exato, né? E não precisa ser na família, pode ser. Não, exatamente, para os próprios amigos. Porque, às vezes, a exclusão, que a gente percebe muito isso hoje, a exclusão dos nossos adolescentes e crianças aí, pertencer a um grupo,
ele se revolta, Sim, né? sim. Então ele tem que estar fazendo tudo o que eles falam, se não fez, se excluiu, até Tem mesmo muita sentar competição entre eles, né, professora? Muita competição. E tem aí sim, tem que Miguel. pertencer a um grupo, de repente. E aí esses grupos entram em conflito muitas vezes. Vão para a escola para brigar na hora da saída. É que Tem eles. isso. O que acontece? As pessoas às vezes perguntam assim, por que é sempre na escola que acontece? É que ali ele sabe o horário que entra, o horário que sai, quem é que está lá. Então ele vai encontrar aquela pessoa Sim. na saída, né? É mais fácil. Retomando o que você perguntou, então a gente vai apurar os fatos, Claro. né? Apurar o que E aconteceu. vira caso de polícia via de regra ou não? Não, sabe? necessariamente, Não, né? não. E não é a nossa intenção, né? Primeiro a gente tem que resolver o problema que aconteceu ali dentro. E também o que foi que interferiu, né? Porque às vezes a família também não está sabendo o que está acontecendo. Sim. A professora, às vezes, também naquele dia, ou o professor, acabou expressando mal e o aluno veio e com aquela resposta que acabou sendo agressivo, né? E a gente não quer que vire caso de polícia algumas situações que a gente Certo. pode resolver pedagogicamente. Até porque ali. tem outros caminhos que podem ser Isso. indicados, né? Outros auxílios, né? E se precisa, né, encaminhar para a rede que a Isso. gente fala, né? Uhum. Então a gente senta com todas as pessoas, saúde, envolvido nisso daí, para a gente poder encaminhar e resolver a situação. Professora, na área da segurança, e aqui um pouco em relação a esses episódios violentos que aconteceram aí no Brasil, acontece no mundo, né? E Cascavel não é uma ilha. Questão de agressões, invasões e tudo mais. Como é que está o nível de segurança nas escolas da rede estadual? A senhora está satisfeita? Olha, eu vou falar para você que as medidas dentro da escola e preparar os alunos, professores, funcionários, numa ação, se acontecer uma situação Sim. dessa, a gente tem feito. Nós tivemos há poucos dias também um treinamento com a sim. própria Polícia Militar, né? O pessoal de segurança, aos nossos diretores e mais um funcionário que foi junto. E esses são multiplicadores nas nossas unidades. Então, a gente faz simulados, sim. Porque a qualquer momento pode acontecer. E não é aumentando o muro, não é você colocando Prisão, câmeras por assim, tudo, né? que a gente vai Transformar. inibir, né? Porque a gente tem visto, assim, Sim. várias Lá de fora do situações portão. fora do portão, até mesmo pula, Pulando. né? E acaba verdade. fazendo algumas ações. Então, não é a gente, eu vou dizer assim, colocar tudo quanto é tipo de, coloca um cerca elétrica, não sei o Sim. quê. Tem coisas que a gente não pode mesmo, né? Mas a gente precisa também que a família acompanhe, porque tudo isso, né? Quando você vai apurar os fatos, vem através do quê? De grupos, de rede social, de estar assistindo filme. E isso tudo vai provocando se aquele adolescente, aquele jovem, ele já tem algumas coisas que motivam ele a fazer Incendeia tudo, né? tudo. E explode lá. Exatamente. E isso tudo vai acontecer onde? Dentro da Certo. escola. Quantas escolas em Cascavel, da rede? Nós temos aqui a nossa regional, ela tem 18 municípios, Cascavel e mais Eu ia 17. perguntar do total, agora a senhora já pode falar tudo. Isso, então nós temos 18 municípios de jurisdição que nós aqui 18. estamos. 18. 93 colégios Aqui, no total. no total. Cascavel são 43 colégios. O maior dos municípios é Cascavel. Pertence a Cascavel. Certo. Aqui dentro nós temos 30 mil alunos 30 mil. dentro de Cascavel, né? E no geral, No geral, nós estamos com 43 mil matriculados. Eu digo no regular. Se você falar com os projetos, com tudo que tem dentro da rede, quantas matrículas tem? 61 mil. quantos professores, funcionários no total, assim, o número, a senhora tem? Entre professores e funcionários, hoje, a nossa rede aqui dentro, a gente atende em torno de 7 mil pessoas que estão aí junto com a gente trabalhando. E aqui em Cascavel? A específico, só que eu não vou lembrar agora. Mas é o que tem mais também. É o maior. Evidentemente. Pelo número de turmas que Pergunto temos. isso para indagar na sequência. Muitos casos de invasão, muitos casos de tentativas, você não necessariamente precisa ser alguém armado dando tiro, né? Isso é uma coisa extrema, mas existe muitas vezes alguém que vai roubar, que vai tentar entrar numa hora imprópria, ou mesmo entrar no colégio, enfim, para vender drogas e tal. Tem muitos casos dessa natureza em Cascavel?
Em Cascavel, eu vou falar assim, eu vou falar das nossas escolas dentro, né? Esses tipos de acontecimento dentro da escola. É pouco. O que é ao redor, tá? Nas proximidades, a gente escuta, sim, a gente vê, né, que aconteceu, mas dentro do estabelecimento, porque quando a gente vê qualquer situação que é suspeita, o diretor já está preparado para que ele chame, para que ele já... sempre tem um aluno que conta, sabe, Miguel? Sim. Sempre. Se é alguma briga que vai dar lá fora, eles já vêm, fulano comentou que vai acontecer. Então, a gente já vai apurando os fatos, já vai evitando problemas, já chama também a patrulha escolar para dar todo aquele apoio, aquele suporte. Dia desse passei próximo a um estabelecimento aí de ensino estadual, na região central, caminhando. Estava dando uma caminhada, era 10 horas, o pessoal no colégio ainda em atividade. E a maconha, ela tem um cheiro característico, viu, Diego? E, viu, fedorento, nojento, Deus do livre. Cigarro já é ruim, né? Então a maconha... Então de longe a gente sente o cheiro, aquele negócio. E ali do lado de fora do colégio tinha um grupo de jovens, tal, meninas, meninos, lá, e era uma fumaceira. Nesses casos, o que fazer? Quando chega... Porque a direção, os professores estão lá dentro e muitas vezes não tem como saber o que está acontecendo ao redor. Quando chega... eu quero até pedir aqui para quem né? Se tem comércio, se passa, liga e fala, olha, tem um grupo ali que está acontecendo isso. Por quê? Imediatamente já vai alguém, né? Encaminhar, levar até a escola o que vocês estão fazendo aqui fora, no horário de aula, né? Não chegou até aqui, enfim. E a gente vai tomar as providências então. E, primeiramente, avisar a família, né? E o que a gente tem muito cuidado é a questão da frequência deles. Então, se o aluno, um dia, 2, no terceiro, peraí, liga para a família. Então, a gente tem a busca ativa, sabe, Miguel, constante. E muitas vezes os pais falam, mas ele está indo, ela está indo. Está indo e está onde? Para onde? Né? Que não foi no colégio. Que não chegou até agora na escola. Tem muitos desses casos, né, professora? Que daqui a pouco, graças a essas, vamos dizer assim, fatalidades, né? Que não chega a ser um negócio letal, enfim. Mas aí que a família vai saber o que está acontecendo. E de um modo especial nos últimos tempos, envolvendo meninas. É a impressão que nós temos. Que menino a gente sempre fala, não, o piá é mais difícil de controlar e tal, e menina seria... Mas hoje tem gangue de menina em enfrentamento com as gangues masculinas por aí afora. Então, é uma situação bastante difícil. E aí entramos na questão da formação da família. Vocês no colégio também se preocupam com isso? Isso é matéria? Ensinar essa juventude, o que significa um namoro sadio, decente, o que significa uma liberalidade sexual, filho que vem de repente, depois ninguém sabe para onde vai. Né? O endereço mais comum é para a avó que vai cuidar. Isso também é matéria na sala de aula ou não? Tudo é temática que nós trabalhamos para orientá-los, né? E, como eu falei, a gente trabalha o tempo todo em formação. E a gente sempre fala, e eu vou falar enquanto professora, que o tempo todo você está falando, você tem a tua fase, você vai ainda ter tempo para conhecer, para namorar. Eu acho, assim, muitas vezes, eu fico até assustada quando o pai de 10, 12 anos fala, não, eles estão namorando. 10, 12 anos, né? Para eles é normal. Eu fui criada de uma maneira que estude, quando você tiver idade, você vai ter ali o seu namorado, enfim. Tinha ciclos para as coisas, exatamente, né? Agora né? É tudo ao contrário e é bem cedo, né? Exato. Na escola municipal, as criancinhas já andam de mão dada. E o que é pior, depois nós vamos falar menino com menino e menina com menina. E tudo assim, a família tem que acompanhar, né? Tem que orientar. Agora, quando os pais, para eles, está tudo normal, está tudo bem, aí fica difícil também da gente poder falar um pouco diferente que eles estão errados, porque são filhos deles, né? Então, eles que estão educando e a gente orienta. Tem limites, então, na verdade, claro, limitações, né? Tem. A tua própria legislação estipula isso. Como é que vai obrigar um professor a se desincumbir dessas tarefas que não são dele? Ele nem tem preparo para isso, muitas vezes. Mas o que a gente faz quando tem algum assunto
que é do momento e que você vê que precisa de conhecimento para poder você levar a informação para eles. A gente chama um profissional que atua, que domina, para conversar com esses alunos, porque nós estamos o tempo todo em movimento, percebendo o que está acontecendo na sociedade, no mundo, local principalmente. Os diretores falam assim, olha, eu estou com uma situação que eu preciso fazer esse trabalho. Sim, porque tudo que você trabalha, não é que nós temos uma caixinha fechada que não podemos trabalhar alguns temas que é necessário e pontuais naquele momento. A gente trabalha assim, né? Essa questão de namoro, de drogas, de sexualidade, tudo é trabalhado dentro das escolas. A gente trabalha, mas dentro de uma intensidade que é a idade. Nós não podemos falar para uma criança eu tenho aluno de 10 anos ali, o mesmo que a gente conversa quem está lá na terceira série, né? Então, é diferente. Tudo tem a forma de trabalhar e a intensidade também que nós vamos trabalhar o assunto. Agora, professora, as famílias têm os seus problemas, né? Tanto professor como pai de aluno, enfim, precisa morar, precisa comer, precisa vestir, enfim, precisa ter saúde, né? E muitas vezes as crianças vão, segundo se sabe, para a escola com fome na esperança de ter uma alimentação. Isso já na rede municipal, acho que na estadual é assim e tal. Como é que está a questão de merenda, de comida no estado aí? É regradinho? Tem, não tem? A criançada passa fome ou não? Não, Miguel. Olha, eu vou falar aqui, nessa gestão de governo, não falta alimento. Inclusive, nós temos ali todos os períodos. Como é que funciona o lanche, isso aí? Né? As crianças chegam, quem quer recebe o lanche. Então, o lanche é um pão, pode ser com a manteiga, pode ser com presunto e mussarela, pode ser um bolo, um suco ou um achocolatado. Aí nós temos a merenda, que é reforçado. Então, tem feijão, tem arroz, proteína, nós temos vários tipos aí que servimos de carne para os nossos alunos, cereais, macarrão, enfim, tem de tudo, né? As crianças comem o quanto elas querem, né? O que a gente fala é não desperdiçar alimento. Certo. Mas a alimentação é dada, na saída também, porque tem aqueles alunos que saem de casa, os que estudam de manhã, saem de casa às 5h30, 6 horas da manhã. E com né? fome muito. Com fome. E então ele chega, ele tem um alimento ali esperando, um lanche para ele. Foi pensando nessas situações econômicas e distância dos nossos alunos que o nosso governador colocou 3 merendas aí. E aí o aluno que quem está com fome não vai prestar atenção, vai dar dor de cabeça, vai dar dor de barriga, vai dar tudo, né? Sim. E aí começam a pedir ali tia, me dá um chazinho, tia, me dá uma bolacha, né? Porque as nossas funcionárias, eles tratam com bastante carinho e justamente chamam ali de tias para eles, né? Então, isso não falta, tá? Alimento na nossa rede não falta. Até quero aproveitar, Miguel, e falar que eu estou fazendo um trabalho já há 3 semanas, né? A gente sempre vai nas escolas, eu sou muito presente, porque eu quero conhecer o que está acontecendo para poder ajudar também. A senhora se mistura lá com o pessoal, então, né? Não é só com direção que a senhora trata? Claro que não. Não. Nem poderia, né? Não. Como que você vai administrar o que você não conhece? Exatamente. Né? Então, eu conheço muito bem. Eu trabalhei, Miguel, eu comecei, vou falar um pouquinho de mim também, né? Eu comecei no magistério quando eu fui fazer meu ensino médio, magistério. Então, eu trabalhava numa escola com 15 anos, tá? Eu trabalhei como professora, eu era alfabetizadora ali também, naquele momento. Eu limpava a sala e levava as crianças para um outro local para receber o alimento. Então, eu conheço escola do campo, eu conheço escola dos bairros, escola onde a gente tem mais dificuldade, escola de centro. Que muda, né, professora? Tudo. Por causa que as comunidades são diferentes, né? E não às vezes... é a mesma coisa em tudo que é lugar. E às vezes, assim, como você vai planejar ali, até mesmo o atendimento, o acolhimento, se não sabe, e a necessidade deles também. Porque quem fica só num gabinete não sabe o que precisa lá numa escola do campo, numa escola... num bairro que é um pouco mais distante do centro. E eu entro em sala de aula, eu converso com as crianças, eu tenho feito esse trabalho para saber alimentação, o que vocês estão comendo?
Quando eles falam algumas coisas que eu falo, mas peraí, não está certo isso aqui. Eu vou depois na despensa para ver o que tem de alimento. Certo. E eu tenho deparado que, às vezes, eles não estão informando o servimento certo. Porque não é o prato que a gente conta, é o servimento. Então, se aquele prato eu servir 2, 3 vezes, são 3 refeições e não uma apenas, né? Certo. E eles têm que colocar isso no mapa para que a gente mande mais alimento, né? Então, tem orientado. Olha Casos também... de faltar, então, assim, lá na dispensa são pontuais e o pessoal zela para isso não acontecer. Pode Exatamente. acontecer, né? A gente Muito sempre bem. pede para que eles mandem o que está sendo servido, o estoque é controlado e a gente Certo. manda mais. E o material das escolas? E o material físico, a mesa aqui, cadeira e tudo mais? Mobiliário? Mobiliário que chama, Também nós renovamos Teve aí... época aí que o pessoal falava e comentava que faltava... O pessoal Carteiras? chegava, materiais de má qualidade e tal. Porque isso não depende da diretora, nem da chefe do núcleo e nem da professora, né? Porque isso depende do gestor que vai ter que fornecer. Ou é um trabalho conjunto? Olha, como funciona isso? Desde quando a gente assumiu, Miguel, tudo que estava engavetado, assim, tempo, porque o diretor também tem que dar baixa no Certo. imobiliário. Isso aqui está sem condições de uso, então dá baixa e Sim. pede, né? Então, nós temos fornecido, sim, pela secretaria, as nossas escolas receberam até as novas carteiras, modelo diferente, para que a gente tenha ali um ambiente mais agradável e Claro. melhor para trabalhar com os nossos alunos. Então, não tem faltado, assim, carteiras, armários, mesas. E o que está faltando, a gente está trazendo e está buscando, mas Sim. o diretor tem que informar a necessidade que ele não tem, mesmo que não tem como utilizar o que já recebeu há muitos anos. Equipamentos, não sei se também está na pauta, mas nós equipamos muito as nossas salas de laboratório de informática. Ah, sim, Né? pois não. Com equipamentos Investimentos novos, grandes, isso, né? isso. Então nós temos aí na sala de aula o Educatron, que hoje o professor trabalha ali, como se fosse um data show ali, ele pode utilizar também, né? Então ele prepara a aula dele, ele coloca Porque ali. o caminho foi para esse lado, né, professora? Tecnologia. Eu lembro quando a senhora ia na aula, eu ia na aula, não tinha nada disso, né? Não. A professora lá na frente, escrevendo e tal. Agora tudo diferente. A gente né? tem lousa digital nas nossas Que escolas, coisa, né? É. Então nós temos esse equipamento, nós temos ali o laboratório com todas as máquinas ali, Sim. também os tablets que nós estamos utilizando, que é o laboratório móvel. Equipamento nós temos. Que Nós bom. temos que dar condições de trabalho para que realmente você cobre, exige um resultado. Porque Falando nisso de cobrança e exigência, enquanto a senhora falava, eu lembrei. Dia desses, conversando com o deputado estadual Hugo Bueno, ele dizia que tem uma grande preocupação com essa questão aí também, e que lá na Assembleia, onde ele está, tem uma missão a cumprir e tal, como político, como legislador, ele procura, vamos dizer assim, encher o saco do pessoal lá, para que não deixe faltar nada, consiga os investimentos necessários, porque tudo precisa de dinheiro, né, professora? tudo tem que ter Para investimento. arrumar uma escola precisa de dinheiro, né? Exatamente. E aí é onde entram os nossos políticos. É isso E mesmo. veja como não dá para separar uma coisa da outra, ô Diego. Temos que analisar tudo junto. A senhora acha que os nossos políticos, você tem o nome do deputado Gugu, mas temos mais deputados Temos. e tal, né? Nessa região toda dos 18 municípios, enfim, onde o núcleo atua. Eles têm trabalhado direito, na sua opinião? Os que atendem a nossa demanda, tem, tá? Então, aqui em Cascavel, eu vou falar dos 3 Pois não, que pois estão não. aí sempre ajudando, mas tem de outras regiões que também vêm as emendas parlamentares para Sim. a gente poder arrumar melhor as nossas escolas. Mas aqui, Gugu Bueno, Márcio Pacheco, Batatinha, são aqueles de Cascavel que têm ajudado, sim, toda a regional. Tem feito a lição de casa, vamos dizer Tem, assim, né? tem sim. E muitas vezes eles sentam comigo e falam assim, olha, Que bom. chefe, onde está precisando, qual que é a direção que pediu e não tem? Outros também, o Sembac, Alexandre Cury, como é que é? Douglas Fabrício. Pois não. Então a gente tem vários, Certo. né? Eu recebi há poucos dias a listagem dessa última Escola Bonita, né? 3.0. Pois não. E nós recebemos aí de todas as nossas escolas, então 45 colégios foram contemplados.
50 mil, 100 mil. Certo. E tem vários deputados ali que eu não conheço, mas eu agradeço todos eles por ter atendido a nossa regional. Então, esse trabalho, como você falou, a gente não fica longe de política. Eu sou uma servidora pública que estou para servir a população, independente de quem é o deputado. Mas sabe o que eu vou fazer uma pimentinha aqui também? É à vontade. É que às vezes a gente vê deputados que é da nossa região, da nossa terra, Sim. que fala tanto em educação, que defende educação, mas que não investe nada na educação quando a emenda parlamentar está ali na mão dele, que eu não vi até hoje, que eu estou ali frente ao núcleo, nem um centavo para as nossas escolas. Que coisa, né? Aí a gente tem que olhar, peraí, quem é o político que realmente reivindica ou aquele que só critica, né, que não está fazendo, mas nem ele está fazendo? Então, você tem que também ser exemplo, né? Responsável. Exato. Né? Se eu quero falar, então eu estou fazendo. Certo. Né? E aí nós temos que falar, então, de política não só estadual, mas também da política municipal. Porque em cada um desses municípios, as escolas estão lá, e esses municípios têm que oferecer uma estrutura básica, mínima, para as atividades todas, inclusive o funcionamento da escola. E aí nós falamos de ruas asfaltadas, falamos de iluminação, né, e tal. Como é que está isso de um modo geral? A relação com prefeituras é boa ou a prefeitura aqui em Cascavel, por exemplo, só trata da rede municipal e aí é com a Márcia Baldini? A professora Luciane fica afastada ou vocês conversam, tem entrosamento? Nós temos alguns momentos que a demanda é das duas, né? Secretarias estadual e municipal, que a gente tem uma boa relação. Eu não posso aqui dizer que a gente não é atendido, eu vou falar até mesmo em jogos que nós temos. Pois é. Então, os jogos municipais, ali a fase municipal, é o município que toma conta, né? Então, eles é que organizam, isso tem feito sempre. Quando a gente vai para regional, para macro, então, o transporte, o município ajuda nós nessas questões. Eu não tenho, com nenhum município, dificuldade da gente ser parceiro. Às vezes a gente quer que atende algo que seria um pouquinho a mais, né, da cedência deles ali de atender, mas eu também entendo que eles têm toda a responsabilidade municipal. É uma questão de conversa, né? Eu não tenho problema nenhum aqui com o prefeito, com o secretário, com os demais municípios da nossa jurisdição aqui, de termos esse diálogo aí. Até mesmo porque as verbas que vêm para os municípios é da parte do governo. E até porque, professora, hoje a senhora tem uma comunidade que já ontem estava justamente trabalhando sob a responsabilidade dos municípios. Isso. Aí hoje ela está com a senhora. E amanhã ela vai fazer parte da comunidade do ensino superior. Então como é que não vai haver um entendimento, né? Respeitados os limites da legislação? Isso é importante. Exatamente. Nós não tivemos isso, mas eu, enquanto diretora, há anos atrás, de outros mandatos, eu escutei sim, ser aluno do Estado, problema do Estado. Hoje nós não temos coisa boa, né? Essa questão aí. Mas a senhora está triste porque não vai poder desfilar no 7 de setembro, em Cascavel, ou não? Eu acho que a senhora desfila, eu não lembro se já vi a senhora desfilando ou não. Eu já fui com os meus alunos, sim, né? Mas esse ano, e é onde eu quero chegar, a prefeitura, por questões de economia, a situação toda aí, numa semana para outra, cancelou o desfile do 7 de setembro, que seria agora, né? Você pegou o estado de surpresa lá? Pegou, sabe? Pegou porque a gente também estava com os nossos alunos, teve toda uma organização, teve ensaio. Barulhos, tambor, por aí fora. Eu vou falar assim, quem mais ia desfilar eram as nossas escolas cívico-militares, né? Sim. Então eles estavam se preparando. Mas elas não acabaram, essas escolas cívico-militares? Está uma confusão. Não Depois acabaram. Nós vamos falar. Eu vou perguntar se ela é uma escola boa ou não. Mas voltando ao desfile, as escolas não estão paradas mesmo assim, né? Não, nós temos toda uma programação, né? Que está acontecendo nas nossas escolas, Semana da Pátria, e também tem aquelas que todos os dias, principalmente a cívico-militar, nós temos a formatura, né? Que é esse momento cívico que nós temos nas nossas escolas cada início de período. Isso acontece todos os dias, né? Mas eles estavam, sim, empolgados, eles também tinham até comprado alguns uniformes, algumas coisas assim, para estar bonito na avenida no dia, né? Mas a senhora acha que faz parte da questão pública? A senhora em algum momento já foi surpreendida com decisões dessa magnitude?
Porque se é na iniciativa privada é um comportamento e tudo mais, mas na questão pública é outra, né? Eu fiquei surpresa junto com os nossos diretores que iriam também, né, colocar os nossos alunos ali desfilar. Certo. Mas eu também entendo a posição e eu acredito que o prefeito sabe muito bem o que está fazendo, toda essa questão também, tanto de orçamento como também nas próprias contas que ele tem que depois prestar aí, né? Com certeza. Que a senhora também presta, né? A senhora também tem que fazer fechar lá. Com certeza. Enfim. Tribunal de Contas está para todo mundo Pois aí. todo mundo tem que andar na linha aí. Professora, é verdade que a senhora cogita concorrer a vereadora só para não fugir, porque nós estamos falando de político, falando de deputado, depois nós vamos entrar aí em outras questões técnicas, mas eu digo e repito, a política educacional, ela existe porque tem a política partidária que colocou homens e mulheres em postos chaves e eles lá nos ministérios da vida, nos órgãos todos, tiveram que deliberar, tiveram que discutir, tiveram que votar, tiveram que analisar para que hoje a senhora aqui, ali é o pessoal da rede municipal que nós falamos, tenham essas matérias em mãos. E aí eu não concordo quando alguém diz, não, política não, eu só sou professora, tal. Como é que a senhora pensa em relação a isso, por gentileza? Fique à vontade. Miguel, quem está numa função, quem é diretor, quem está numa liderança, você acaba, primeiro, também aprendendo, né, melhorando o seu trabalho, a sua pessoa e conhecendo um pouco mais da liderança. Porque, às vezes, o querer não é o poder, né? Tem tantas pessoas que querem ocupar alguma função, mas não conseguem realmente desempenhar. A gente tem procurado aí melhorar, né, a cada dia. Já passei em várias instâncias dentro do magistério, então eu sei como é. Sempre dentro da educação, eu preciso estar dialogando, pedindo, mostrando às nossas escolas recursos, e eu estou sempre, sim, com lideranças políticas, com político, com governador, senador, deputado, prefeito. Entrosamento não é novidade para a senhora? Não, até mesmo porque, Miguel, eu não sou cascavelense, não nasci aqui. Nasceu onde, professora? Jandaia do Sul. Jandaia, lá na terra do Ratinho e tal. Exatamente, terra do Ratinho. Eu fui criada em São João do Ivaí, pois né? Não. Região do Vale do Ivaí ali. Então, eu saí dali quando eu fui fazer minha faculdade na Universidade Estadual de Maringá. Mas a minha família sempre foi envolvida com política, né? Então, posso citar aqui que sempre estava ali junto com a minha família, na minha casa, certo. Orlando Pessutti, também da família Cury, o seu Aníbal era amigo do meu pai, depois Alexandre Cury. Aí, quando eu vim para Cascavel... Quando que veio? Eu cheguei em Cascavel em 98. 98, né? Eu cheguei em Cascavel, pouco tempo que eu estava aqui, eu já fui indicada para ser vice-diretora no Colégio Estadual Olívio Fracaro, que hoje é cívico-militar. Ali fiquei 3 anos como diretora auxiliar. Saí, e daí eu dei uma passada pelo núcleo, fui convidada naquela época para ir trabalhar no núcleo. Mas quando eu cheguei ali, eu queria trabalhar dentro da própria disciplina, né? Ou ajudar nessa questão pedagógica, e não foi onde me colocaram. Fiquei 15 dias e fui para a escola no Colégio Marilis Faria Pirotelli. Trabalhei no Marilis ali 3 anos. Na sequência, ganhei como diretora. Fiquei ali 17 anos diretora da escola. Foram 5 eleições consecutivas. Sempre... Porque você sabe que para ser diretor e permanecer, você tem que mostrar serviço. Não é apenas você ter os amigos e ter pessoas que vão trabalhar. Você tem que mostrar o teu trabalho ali, né? E a gente acabou ali nesse meio tempo, todo ali, conhecendo, gostando. E se envolvendo, sim, fazendo campanha para outros, né? Deputado, vereador, prefeito, governo, enfim. E aí começaram já na campanha passada, queriam... Luciana, vem comigo, entra aqui e tal. Eu disse, não, eu vou ajudar, mas não é o momento. E agora, neste ano Chegou a hora, então? Então, eu vi que um grupo queria, outro grupo queria e tal, e eu falei, mas eu sou fiel.
Eu sou leal a quem sempre esteve junto comigo, Certo. né? E onde eu me filiei no partido PSD. PSD. Eu estava no evento lá, onde Isso mesmo. um monte de mulher lá e se filiaram. Isso aí. Esse Gugu Bueno é forte, né? Não vi Isso muito mesmo. homem lá. Era aquele evento, era praticamente regional feminino, eu tô das brincando, né? É mulheres. verdade. Aham. Então, a partir dali, a gente soube que a senhora estava filiada e admitindo ser pré-candidata. O que significa isso? A senhora já está montando as equipes que vão ajudar, está conversando com seus colegas de trabalho, está buscando informações sobre um projeto, enfim, porque até julho do ano que vem é que tem prazo para convenção partidária e em agosto do ano que vem é que o nome dos pretensos candidatos vão para o Tribunal Superior Eleitoral. Até lá é tudo conjecturas, né? A senhora está animada? Será que vai mesmo? Olha, Miguel, trabalhar a gente trabalha, mostrar o nosso potencial aí, o que a gente pode fazer. Sim, meu nome está à A disposição. senhora não tem medo da Câmara de Vereadores, então, do Legislativo, que é diferente. A senhora vai ter que sair do núcleo, vai ter que deixar essa função para se dedicar ou não. Não sei se pode, não, se precisa. Talvez nem precise se afastar. Mas eu acredito que devido a você se for ocupar, eleita, vai se dedicar eu vou me dedicar sim. ao Miguel. mandato. Ao Pra mandato. não ficar ruim de ficar fazendo um monte de coisa, né? É justamente isso que eu penso sobre Sim. a política. Se você se propõe, você tem que fazer. Claro. Porque a população, ela deu credibilidade para você. E ela espera que você realmente vai defendê-lo, você vai reivindicar por eles, Muito né? bem. E eu já vou perguntar se a senhora vai colocar na sua bandeira de prioridades, caso tudo dê certo, questão salarial dos seus colegas. Eu não sei se a senhora acompanha isso, mas tem muitos que reclamam bastante, ganham pouco, que querem ganhar mais, merecem mais. A senhora tem um olhar para isso aí também? Eu penso que a nossa bandeira, o nosso trabalho vai ser dentro da educação, dentro do esporte, dentro da saúde e da cultura. Não que eu não vou olhar para os outros, né, as outras áreas aí. Mas é que a minha formação, eu tenho... Mas o salário é importante, professor. Calma, que eu vou chegar no salário, né? Mas eu preciso ter mais leitura de tudo o que está acontecendo. Porque para você opinar, você precisa ter conhecimento do que você vai falar. Então, o piso salarial, quanto é? Nós temos que realmente pagar o piso salarial. O mínimo é isso, né? Sim. E também o cargo de planos e salários, seja municipal, seja estadual, seja federal, tem que ser respeitado. Então, nós temos que trabalhar por todos. E pela categoria também, né? Porque eu quero dizer assim, a gente não pode fechar e dizer, eu só vou trabalhar para essa categoria. Sim. Eu tenho que trabalhar para todos, eu tenho que também reivindicar por todos. Há pouco tempo a gente está vendo a respeito da enfermagem, Sim, né? tem um rolo com tal do piso Então, aí até hoje, viu? Não e isso também É. é preocupante, porque Claro. nós temos esses profissionais que estudaram, que se dedicaram, a carga horária que eles têm. Lógico. Então, isso tem que ser trabalhado, tem que ser, sim, levado a uma discussão e também mas reivindicar aí por vem um lá e eles. fala assim, não é atribuição de vereador isso. Como que Acho não que tudo Tem a é... ver com a comunidade, com a Tudo população. são profissionais que estão aí atuando, que Certo. são servidores, né? Porque a gente não pode esquecer que são servidores. A categoria deles nesse momento passa por isso. A gente tem que ter uma discussão, sim, e tem que também reivindicar por eles. Estava falando as bandeiras aí em saúde, né? Sim. Agora, a senhora tem noção de como é que está a saúde em Cascavel? Olha, Miguel, eu acompanho os noticiários, Certo. né? E eu não vou aprofundar muito, porque a gente precisa ter bastante conhecimento do que você vai entrar numa discussão. Mas o que eu também chamo a atenção é que antes das pessoas, né, que estão aí, as lideranças que ocupam essas cadeiras, só mostrar o que acontece, eu falo o que estão fazendo para resolver, junto com o prefeito, né? Porque mostrar um problema é fácil. Só quer dizer que só reclamar não resolve. Não, você Aliás, tem que não resolve ajudar. nada, só reclamar, Exato. né? Não é nem a saúde, Você é tem tudo. que dar também soluções. Mostra a proposta do que é possível, né? O povo fala assim, paga imposto e tudo mais, eu tenho direito. E aí vem uma lista grande de direitos do povo que paga impostos, né? A senhora acha justa essa reivindicação, essa alegação
Porque o povo paga imposto no Brasil, viu? Não é só no município, não. Todos nós pagamos, né? Então a gente também tem que ter o quê? Tem que oferecer isso à população. E de que maneira? Se você perguntar assim, você já foi num posto de saúde? Você já viu como funciona? Já, Miguel. Pois não. Eu já acompanhei, né? E eu vejo que também, às vezes... A senhora já precisou da saúde pública? Já precisei, já foi atendido. Inclusive, pessoas da minha família precisou, certo. né? Então, eu sei como funciona, mas muitas vezes eu vejo que as pessoas não têm um pouquinho de paciência, não quer esperar ali. 40 minutos é muito para ser Mas atendido. esperar 6 horas? Aí já é demais, Aí né? já é demais, né, professora? Você entende? Então, é isso que eu falo, que às vezes eu vejo postagem que nem certo. foi determinado líder aí político, né, que postou, porque alguém mandou para ele, mas vai lá certo. ver o que está acontecendo. Por que não atenderam? Mas tem muitos líderes que vão para frente da UPA fazer live, né? Fazer Mas não choradeira, vão lá gritaria e tal. resolver. Mas ajudar. Quem tem que resolver é lá dentro, é o médico, é o enfermeiro e tudo mais. E esses aí não saem para rua para fazer gritaria, esses têm que se virar lá dentro. Então é complexo. Mas complicado. aí tem que ir lá e falar assim, o que está faltando? Por que vocês não estão atendendo? Vamos falar com quem é o responsável. Mas certo. Eu sou muito, do diálogo. Eu não gosto do barulho. Eu gosto de resolver. O problema está aqui, vamos resolver. E como é que resolve a seguinte questão? Veja bem, a senhora conhece a Marlene Crivellari? Já ouviu falar nesse nome? Uhum. Ela é chefe da Agência do Trabalhador. Tem uma equipe e tal. E às vezes ela tem 1000 vagas de emprego à disposição. E no salão grande que eles têm lá, com cadeiras, ar-condicionado e tal, tem 10, 15 pessoas esperando para arrumar uma vaga. E como é que se explica isso? Por que o jovem não se interessa? Isso é matéria do professor, é matéria do político e matéria dos pais aí tal, que tem os filhos em casa, mas não consegue fazer se interessar em ir atrás do emprego. Inclusive, eu já conversei, já fui lá com a Marlene, para a gente fazer ali o cadastramento e também as vagas que tem disponíveis, né, para os nossos jovens. Sei da dificuldade, algumas situações de qualificação, tá, que é apresentado ali as vagas, e outras também é a questão do horário. Com o novo ensino médio, Miguel, ficou um pouco difícil para os nossos alunos aí, os jovens, porque a aula termina 12h25. E aí o patrão quer ele 1 hora. Não tem nem tempo. Ele não consegue. Então, a gente também está dialogando com essas agências de emprego para ajustar. Que pelo menos entrem 1h30 para dar tempo de almoçar, de pegar um transporte, de ir. Nós também temos procurado, assim, onde as vagas próximo da residência dele. Tá? Então o núcleo tem dado atenção para isso? Bastante. Legal, que bom. Então, a gente tem ali... Nós sentamos com todas as empresas aqui dentro, né, o banco de vagas aí para os nossos alunos, né, principalmente cursos técnicos que nós temos, quais são as ofertas de emprego, onde tem, né, próximo à sua residência. Então, a gente também tem ajudado os nossos alunos a eles estarem se inserindo no mercado de trabalho, também ter o dinheirinho deles, ajudar a família, ou eles mesmos ali ter como comprar as suas coisas sem depender dos pais. Não pode ficar amarrado nisso aqui, né, professora? Que é um problema, hein? Como é que enfrenta esse... Tem bastante, Miguel. Ajuda e atrapalha. Mas a gente fala para eles que eles têm que saber utilizar toda essa parte aí, os equipamentos, a rede social. Qual horário? Porque você veja bem, no estudo atrapalha, no trabalho, se ele está manuseando isso, também é justa causa para não permanecer. Você não vai pagar para o funcionário... não quer contratar ninguém que vai está viciado em celular. Ele não está trabalhando em marketing para estar atendendo, para estar mandando resposta, né? Então, isso aí a gente trabalha e esse alinhamento com as empresas para buscar o trabalho para os nossos adolescentes. O que a senhora quis dizer com o novo ensino médio? Nós temos aí o novo ensino médio, que é além das nossas aulas da manhã, nós temos a tarde também, né? Então, uma tarde, os nossos alunos, eles vão, tem as aulas ali, para complementar a carga horária, tá? Então, nós estamos no segundo ano,
que nós temos aí o novo ensino médio dos nossos alunos. Está terminando, quem tinha apenas as suas 30 horas ali, 25 aulas, né? Está encerrando, e esse novo ensino médio vem com novas disciplinas. Então, nós temos aí, para os nossos alunos que a gente trabalha, matemática financeira, projeto de vida, pensamento computacional. Então, são disciplinas que a gente está trabalhando com os nossos alunos para que realmente ele seja preparado, que ele sobressaia, que ele também veja onde ele tem a habilidade, qual que é a linha. Esse é mais humanos, esse é mais exatas, para que ele também direcione a formação dele dentro do ensino médio. Agora, é só para alunos de formação ou o professor também tem vez e tem voz? Como é que é o aparelhamento hoje, no bom sentido, né? Se fala muito em aparelhamento e tal. Para o professor, ele consegue fazer curso? Ele consegue ter nós temos dentro da rede. aperfeiçoamento? Nós temos dentro da rede, Miguel, as formações, né, que a própria rede fornece, até mesmo essas novas disciplinas. Nós temos aí professor formador, tem os cursos, direção, trabalhar gestão, porque muitas vezes o professor, ele passa a diretor e ele fala assim, mas o que é que o diretor trabalha? Então, a gente também tem que trabalhar tem que reciclar, a gestão. Né? Preciso aperfeiçoar, acompanhar as evoluções. É um estudo constante, né? Por mais que você tenha anos e anos, sempre tem coisas novas, e tecnologia também é um tema que mexeu com todos que estão na rede estadual, municipal, federal, enfim, para você estar ali acompanhando a evolução. Fiquei de perguntar sobre a escola cívico-militar, é assim que fala? Nós temos cívico-militar. Teve um dia desses aí uma discussão que ia acabar, que ia fechar e tal. Explica para nós como é que ficou e nos responda assim. Dizem que, infelizmente, se é que é verdade, nós temos em algumas escolas um índice grande de rebeldia dos alunos, de pessoal sem educação, sem respeito, mesmo com os servidores ligados não são hoje policiais da ativa, né? Não são militares que estão nos batalhões, eles são egressos de lá, são aposentados, mas eles não são respeitados e tal. Me falaram aí numa escola, não vou dizer o nome. Será que tem isso? Olha, Miguel, vamos lá. Então, nós temos dentro de Cascavel 5 colégios cívico-militares. Desses 5, 2, os militares são do Exército, todos eles da reserva, tá? Então, tinha um convênio, governo estadual, governo federal, e nós temos aqui 2 escolas, que é o Colégio Cívico-Militar Júlia Vanderlei e o Colégio Cívico-Militar Cataratas. Inclusive, recebemos aí recursos da Itaipu, que anos anteriores você não via esses recursos de Itaipu vindo para as escolas, né? Agora? Na gestão anterior, a gente recebeu bastante, ainda tem. Tomara que venham mais, né? Exato, a gente quer que realmente isso ajuda muito, né? As nossas escolas na estrutura, enfim. Então, essas 2 recebemos a notícia, não faz muito tempo, que não vai ter mais esse convênio. Quer dizer, o salário desses militares que trabalham dentro das escolas não vai ter mais esse convênio com o governo federal, com o MEC, encerra em dezembro. Isso é um transtorno já, né? Mas aí o nosso governo do estado do Paraná, né, o Ratinho, ele abraçou e falou, não vamos fechar. Sim. Nós vamos colocar a nossa polícia militar da reserva para continuar o trabalho. Certo. Então, aqui todas vão continuar, 5. Eu tenho 3 municípios, que é Lindoeste, Santa Teresa e Catanduvas. Tá? O que dificultou no último edital? Nós tínhamos militares que não poderiam ir para outra cidade. Então, ele fez por Cascavel, ele tinha que ficar em Cascavel. Né? Nesse atual, não. Nós podemos mexer com eles, né? Então, dificultou chegar todos os militares ali. Então, eu tenho escola realmente que está com um militar hoje. Sim, mas e isso dos alunos serem rebeldes, mal-educados, violentos até e tal? Procede essa conversa? Olha, a questão de violência, né? Nós não trabalhamos nada que incentive a violência a qualquer escola nossa, certo? E esses alunos, às vezes, eles já chegam com algum problema deles e acaba acontecendo, mas não porque enfrentou o militar naquele momento. É porque
E se ele é novo na escola e também as regras, porque tudo existe regras. Sim. E alguns não querem se adaptar a essas regras, existem outros modelos de escola que eles podem ir, que eles têm a vaga, têm direito à vaga, Certo. né? Então, se aconteceu, porque aconteceu já sim, Sim. situação É. de brigar Sim. numa escola nossa, que é cívico, mas não foi incentivo e ele era novato, não conhecia, arrumou um problema lá fora com o colega e quis resolver lá Certo. dentro, né? Mas respeitam os Numa militares, avaliação sim. geral, na sua opinião, funciona. Funciona, resultados são bons. melhorou. E eu vou dizer para você, tem escola nossa, eu vou citar o colégio aqui perto, Cívico-Militar Júlia Vanderlei. A partir do momento que nós passamos a Cívico-Militar, tá? Aumentou 300 alunos na escola. Aí eu digo para a população, se não fosse bom esse modelo, Não os dava, pais não ia, né? queriam colocar lá? Não, né? E nós vamos ampliar, tá, Miguel? Nós vamos ampliar para o bom. ano que vem mais escolas ainda nos municípios, tem muito prefeito pedindo, mas também a questão de carga horária são 6 aulas por período e não tem um noturno. Então nós temos um diferencial. Professor, falando em noturno, o tempo está ficando curto aí, né, Diego? Temos uns 5 minutinhos aí, então só o pinga-fogo. Muita gente saiu da escola e não voltou mais. Esse povo está desprezado aí, gente que tem 50, 60 anos e tal, tem que ficar em casa mesmo, não pode se misturar com o pessoal da escola. Como é que estão esses programas e a receptividade? E ao mesmo tempo, se a senhora puder fazer um contraponto, a evasão, como é que está? Gente jovem, gente nova que vai, some, não aparece e cria dificuldade para todo mundo. Como é que estão essas duas Olha, coisas? Miguel, a educação de jovens e adultos, nós temos sim. Nós temos CEBEJA, que é onde o maior número de alunos é ali. Nós temos EJA em algumas escolas nossas. E o CEBEJA, ele funciona manhã, tarde e noite. Então, a receptividade é muito grande. Eu quero aqui também convidar aquele que, por algum motivo, deixou de estudar, foi cuidar da família, foi cuidar dos negócios, e agora ele quer retomar. Ele pode retomar a qualquer momento. Nós estamos ali para recebê-los ali. E ele consegue? Consegue, claro que ele consegue acompanhar, porque os professores que estão ali, eles já sabem que são aqueles alunos que ficaram um bom tempo fora, Claro. né? Então, nós temos aí um programa, né? Nós temos uma matriz curricular, planejamento. É diferenciado para eles? É, sim. E eu até falo para você, porque hoje, quando estava vindo aqui, eu falei, eu preciso dos dados. Vai que o Miguel me pergunta Pode ali, falar, é à bastante de dados aí, né? E o que a gente percebe é a quantidade de alunos da EJA, Pois é. tá? Aqui da nossa regional, é muito pouco. Eu tenho 1.247 alunos. É pouco. Eu tenho mais pessoas Com que certeza. não têm Claro. ainda, O primeiro não grau, nem o conseguiu. segundo grau completo, Isso modo mesmo, né? especial, O ensino né? fundamental, o ensino É. médio. Então, ele precisa de mais Tem gente que conhecimento tem e vergonha, escolaridade. viu, professora? Mas não tem que ter vergonha, porque nós temos ali pessoas de todas as idades que estudam. Tem escola que a avó, a mãe, o neto, tá todo mundo estudando. Verdade que tem gente que acaba indo até para uma faculdade aos 70 anos? É. Eu porque conheço. passou por lá. Eu conheço pessoas que o sonho dele era ele concluir Muito bem. e fazer uma faculdade e está fazendo. Professor, nosso tempo está estourando, vamos aqui, eu lhe deixo à vontade, se tem mais alguma coisa que a senhora queira pincelar aí nas suas anotações, fique à vontade, que aqui não tem pauta, né? A gente vai falando, misturando tudo. Eu quero aproveitar e Pois também não. falar sobre o intercâmbio do Ganhando o Mundo, Ah, que sim, já pois não. é a terceira edição, né? O que é isso, Ganhando o Mundo? Ganhando o Mundo são os nossos alunos de 9º ano, tá? Que também tem um bom desempenho na sua vida acadêmica, que nós chamamos. Ele faz a inscrição no 9º ano. Os alunos que fizeram ano passado agora estão na primeira série. Então, esses alunos são selecionados pelo desempenho deles. Sim. E aí eles vão para o intercâmbio. Nós tivemos alunos que foi para o Canadá, para Nova Zelândia. E agora eu estou muito feliz porque nós conseguimos na regional toda, são 56 alunos que nós vamos mandar. Ganhando o mundo, conhecer outros Beleza. países, porque são 5 países que nós vamos Sim. ter aí, né? Tem toda uma preparação, eles vão ter também uma formação específica de curso de inglês, eles ganham uma bolsa de R$800
por mês do período que ficar lá. Eles não têm despesa nenhuma, tudo é por conta do Estado. E o professor também teve essa oportunidade que eles estão indo no próximo mês, outubro, ganhando o mundo. Só pelo desempenho. Não Só tem mais pelo nenhum desempenho. critério. Não tem que comprar, não tem que... Não. E nem... Tem que estudar e ter bons resultados. Bons Tem resultados. coisa boa, E né? a gente está atendendo também aqueles que fazem Muito parte bem. aí, que recebem algum benefício. Também nós temos uma cota para esses Professora, alunos. nosso tempo estourou, mas eu acho que não me perdoariam aí se eu não perguntasse para a senhora. Qual é o segredo para ganhar o Nota Paraná? Ganhar 1 milhãozinho no Nota Paraná, porque a senhora foi uma das ganhadoras, né? E publicizou-se tudo, por isso que eu não tenho nenhuma... mas as pessoas perguntam como é que ela fez para ganhar. O que eu fiz é o que eu sempre faço. Eu sempre Pedir a coloco CPF na nota, Isso. tá? As pessoas no começo falavam assim, mas o Leão vai me pegar porque quer saber o quanto eu ganho, o que eu gasto. Eu sempre declarei tudo Sim, que eu ganho, sim. né? Não tenho problema, pago meus impostos normalmente. E vou dizer, Miguel, eu sempre fui de jogar também, tá? Eu jogo em Teve sorte? loteria. Claro Sempre que teve tive. sorte, né? Já se viu aí, então. O que eu não tinha ganho ainda era um dinheiro assim. Certo. Não ganhei um carro, mas eu já ganhei bicicleta, televisão, celular. beleza. Sempre ganhei. Continue tendo boa sorte e que Obrigada. todos aí que quiserem ganhar alguma coisa tem um pequeno senão. Tem que apostar, né? Tem. que fazer o que Coloque for lá, preciso. gente. Senão também ninguém vai ganhar. Exato. Professora, muito obrigado pela sua presença. Meu nome da colega ali, que está ali anotando Alessandra. tudo. Alessandra, né? Também agradecemos a presença. O Diego ali, do outro lado lá. O Jadir não está aí hoje, né? Mas está o Leozinho ali também. E nós encerramos aqui. Até a próxima, professora. Muito obrigada, foi um prazer. Até a próxima. Muito bem, Batendo Guizo encerra aqui. Voltamos na próxima edição. Um abraço.